Olá, todos, sejam bem-vindos aqui no canal Cido Assis. Eu sou o professor Cido. Quero dar as boas-vindas. Vou pedindo a você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva e que também dê o seu joinha. Ajude aí o canal a crescer, canal de esquerda, canal que defende o presidente Lula com todas essas dificuldades que o Lula vem enfrentando nesse momento. Nós precisamos mais do que tudo de defender esse presidente, porque, gente, um presidente como esse vai ser impossível o Brasil ter outro, hein? Vai ser praticamente impossível nós termos um presidente na dimensão, por exemplo, que é um presidente estadista, democrático, humanista, como o presidente Lula. Bom, hoje, quarta-feira, né, dia 26 de fevereiro, eu vou trazer aqui para vocês, primeiramente, sobre a última pesquisa da Quest, né, que apresenta, então, a influência do preço dos alimentos em relação à queda de popularidade do presidente Lula. Então é sobre isso que eu quero basicamente aqui trazer hoje aqui para vocês nesse vídeo. A revista Quest, portanto, traz uma pesquisa, né, de alguns estados, e o que chama mais atenção que nós temos estados aqui do Nordeste onde Lula teve uma popularidade muito grande, né, desde quando ele ganhou as eleições. Um é a Bahia, outro é Pernambuco, tá? Principalmente Bahia, né? Então, assim, aí é claro que nós temos outros estados que aparecem aqui também, além de Pernambuco, Bahia, nós temos Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, tá? Paraná, Goiás, tá? Ou seja, foi feito então um levantamento, tá, com as pessoas sobre o que as pessoas estão achando sobre o aumento então do preço, né, dos alimentos. Então nós tivemos assim um número significativo de quantidade de pessoas reclamando realmente sobre o aumento do preço dos alimentos. Isso em alguns aqui, na sua maioria, basicamente, chega a quase 100%. Então, significa que é um número razoável de pessoas que estão reclamando que não estão satisfeitas, né? Nada satisfeita com o que vem apresentando então o preço dos alimentos. E o objetivo da revista Quest foi então fazer esse paralelo dessa pesquisa com a popularidade então do presidente Lula. Então ficou assim, segundo a Quest, atualmente 51% dos baianos desaprovam o governo, enquanto 47% aprovam. Ou seja, isso aqui é na Bahia, a Bahia onde Lula teve uma popularidade enorme, vinha tendo, né, uma popularidade enorme. Em Pernambuco, o índice também foi revertido desde a última pesquisa realizada em dezembro. 50% de desaprovação e 49% de aprovação. Eram 65% positivos e 33% negativos há 2 meses. Tá? E aí, São Paulo, né, aí nem se fala, né? Que a situação é bem calamitosa mesmo. Por exemplo, em São Paulo, onde está a maioria dos eleitores, o governo é desaprovado por 69%, enquanto que 29% aprovam. Em Minas, segundo o colégio eleitoral, 63% dizem desaprovar e 35% que aprovam. Então, assim, no Rio de Janeiro, 64%, né, que desaprovam o governo, enquanto 35% que aprovam. Em Goiás, 70% contra 28%. E assim vai. Rio Grande do Sul, 66% desaprovam, 33% aprovam. Paraná, 68% de desaprovação e 30% de aprovação. Então, pelo que a gente vai vendo aqui, é um número assim muito significativo, tá? De desaprovação do governo Lula. E a revista Quest, eu estou chamando de revista Quest, mas é um centro de pesquisa, né? Pesquisa Quest, apresenta que esses dados têm relação então com a pesquisa então da reclamação, da insatisfação com relação ao preço dos alimentos. Bom, agora eu quero trazer aqui uns pontos de reflexão para todos nós aqui. A gente sabe que nós temos aí, né, esses preços dos alimentos que é desagradável, que não é agradável para ninguém, né? Preços altos e assim por diante. Mas o que é interessante é assim,
eu não tenho dados aqui para mostrar para vocês, mas isso tem pesquisas que mostram isso, isso é de conhecimento. Na época do Bolsonaro, os preços dos alimentos subiram também. Subiram bastante. E a gente não via, assim, tanta reclamação quanto a gente está tendo com o governo Lula, né? A gente não está vendo tanta reclamação. E aí eu quero trazer uma questão aqui muito importante, que diz respeito a essa imprensa que eu vou chamar de imprensa golpista. Eu gosto muito de utilizar o mesmo termo que foi usado pelo Paulo Henrique Amorim, o saudoso Paulo Henrique Amorim, que ele falava do partido da imprensa golpista. Tá? Tem aqui um artigo de um jornalista, Moisés Mendes, que ele escreve no DCM. Ele coloca umas coisas muito interessantes, que ele diz assim: a articulação dos jornalões contra Lula, Moraes e Gonê. Esses jornalões, que ele está chamando de jornalões aqui, então são os jornais que têm uma grande repercussão no país, como o Estadão, Folha de São Paulo, né, a Globo, tá? O jornal o Globo, por exemplo, e os jornais da Globo também, Revista Veja e assim por diante. Tá? Ele coloca aqui o quanto que essa imprensa ela tem desenvolvido assim, um trabalho contra o governo Lula. Isso é uma coisa muito interessante. Significa que boa parte de muitos resultados que nós estamos tendo aí, que coloca esse ponto negativo para o governo Lula, tem a ver, sim, tem a ver com essa articulação que é muito bem feita por essa imprensa golpista, né? E ele chega a dizer aqui que essa imprensa golpista vem desenvolvendo todo um trabalho, por exemplo, contra o Gonê e contra o Moraes, o Alexandre de Moraes, tá? Contra a denúncia que foi feita por Gonê, contra Bolsonaro, contra os militares, aquela coisa toda, e contra o Alexandre de Moraes, todo o trabalho que o Alexandre de Moraes vem desenvolvendo por essa tentativa de golpe e assim por diante. Ou seja, a gente tem que, levar em consideração que o que esse povo quer, né? A gente sabe o que eles querem, né? Porque essa imprensa golpista, e muita gente não se dá conta, eles são defensores do neoliberalismo, eles são defensores desse capitalismo selvagem, eles são defensores dessa economia, essa economia que é uma economia escravagista, uma economia que destrói o trabalhador, que coloca o trabalhador na miséria. É esse tipo de defesa que essa imprensa, infelizmente, ela trabalha. Tá? Eu estou dizendo isso porque o governo Lula, apesar de ter todo esse problema com relação à questão dos alimentos, que com toda certeza o governo vem batalhando, vem lutando, tá? Com todas as forças para poder reverter essa situação, porque não é fácil. Porque vocês sabem muito bem o quanto de agricultores, principalmente o pessoal ligado ao agronegócio, tem jogado alimentos fora. Alimentos saudáveis sendo jogados fora. Isso já tem mostrado muito nas redes sociais a grande quantidade de alimentos que são jogados fora. Tá? Jogados fora para poder pressionar mesmo os preços, para que os preços subam mais. Tá? Então a gente vai percebendo assim que o problema com relação a essa questão dos alimentos, tá, do preço, essa coisa toda, tem uma série de fatores envolvidos aí. E que essa gente que não gosta do Brasil, que não gostam do Brasil, que não querem o bem para a população brasileira, torce para que as coisas deem erradas. Quanto mais errado, melhor é. Essa que é a verdadeira situação. Então o governo Lula enfrenta situações difíceis, muito complicadas. Aí você tem um Congresso também que não é favorável, tá? Que a gente sabe que a maioria não é assim de defesa do governo Lula. Nós temos aí esse grupo, né, do grupo aí do PL, tá, do partido do Bolsonaro, e muitos bolsonaristas que estão ali no Congresso, que pertencem ao Centrão, essa coisa toda, que não ajudam nem um pouco. Não ajudam nem um pouco, assim, quando o governo precisa mesmo de força do Congresso. Então, o Lula enfrenta situações bem difíceis, bem complicadas. E aí essa imprensa golpista, isso que a gente tem que entender, que isso não é de hoje, isso é de muito tempo. A defesa, assim, o partidarismo deles, assim, em relação
ao neoliberalismo, tá? A um tipo de política selvagem, uma política bem complicada, onde a população mais pobre perde todos os seus direitos, né? O aumento da população mais pobres, mais miseráveis, para a linha de pobreza cada vez pior, na visão dessa gente, é melhor para a economia, a valorização de pessoas mais ricas, de pessoas que têm mais dinheiro e assim por diante. Enquanto que o governo federal, você tem tanta coisa, por exemplo, acontecendo com o governo Lula, pé de meia, nós temos Minha Casa Minha Vida, e já os projetos sociais já conhecidos, tá certo? Já muito bem conhecidos. O governo, cada vez mais, ele vem dando assim incentivos, tá? Procurando meios e mais meios para poder fazer com que as coisas caminhem de uma forma muito bem aqui no Brasil. E tem dados e mais dados dizendo que a economia brasileira tem crescido, apesar de todos esses problemas que a gente vê com relação à questão de preço, de alimentos, essa coisa toda. Mas a economia tem crescido muito, e muito mesmo. A economia não está ruim, a economia está boa, tá? Então, é bom a gente ficar em alerta, tá? A gente desenvolver um trabalho, assim, em favor do presidente Lula, em defesa do presidente Lula, porque essa gente toda vem com tudo em cima. E aí, quando esse jornalista ele coloca, então, Moisés Mendes coloca essa coisa da articulação desses jornalões, dessa imprensa golpista contra Lula, contra Moraes, contra Gonê. Por que tudo isso? Tudo isso é para defender o Bolsonaro, em defesa do Bolsonaro. Significa que esse povo todo gosta do Bolsonaro. Eles adoram o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é dessa linha neoliberal, essa linha fascista e assim por diante. Eles adoram. Num certo sentido, as pessoas que estão à frente, por exemplo, desses jornais, eles querem isso. Eles não querem um Lula. Não querem um Lula. Então, todo o trabalho para poder derrubar o governo Lula. Eles estão desenvolvendo esse trabalho todo para poder derrubar o governo Lula. Então, para chegar a 2026, o Lula não ter condições de disputar a presidência da República. Eles não querem saber desse projeto político desenvolvido por Lula. Eles não querem saber desses projetos sociais e assim por diante. Que o pobre possa ter direitos, possa comer mais, essa coisa toda. Tá? Bom, é isso que eu tinha de trazer hoje aqui para vocês. E é preciso que esse canal ele seja fortalecido cada vez mais, por isso eu conto muito com vocês, conto bastante com vocês, no sentido de se inscrever aqui nesse canal. Também compartilhar o vídeo que a gente traz até aqui, essas reflexões que são muito importantes. E também vai sempre ajudando com o like de vocês. Contribua com esse like é muito significativo. Um grande abraço e até a próxima.